Oi, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso seminário, às nossas matérias. E hoje nós vamos fazer assim vamos relembrar um pouquinho das nossas matérias de teologia sistemática. O que nós temos estudado de teologia sistemática, só para trazer um pouquinho a lembrança aí de vocês. De repente alguém aí ficou meio perdido, né? Durante esse tempo aí que nós ficamos ausentes. Então, vamos recapitular um pouquinho sobre teologia sistemática, aquilo que até agora nós estamos aprendendo. Lembrando que estamos na nossa apostila azul, né, como vocês sabem, e estamos na parte da teontologia, que é a doutrina bíblica falando sobre Deus, falando sobre o Deus Pai, Deus Trino e Deus Criador. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho. Vocês devem se lembrar que tudo começa lá na disciplina sobre a introdução, melhor dizendo, o que é a teologia, quando nós falamos de teologia sistemática, o que vem a ser a teologia sistemática e a sua importância. Relembrando que a teologia, ela é o conhecimento vital na história da igreja, como nós já aprendemos nas nossas aulas, né? E a teologia, ela é um estudo científico que aborda a teologia bíblica, a teologia histórica e a teologia prática, que nós já aprendemos também. E o que nos interessa aqui é estudar a teologia bíblica dentro de uma forma sistemática. Por isso que o nome se chama teologia sistemática. É como se fosse assim, uma organização sistematizada de todas as doutrinas bíblicas. É aquela coluna vertebral da igreja. A igreja de Cristo, ela precisa aprender sobre as doutrinas para o avanço do reino de Deus. Tá bom? Então, só para a gente lembrar o que a gente já estudou até hoje, né? Que nós temos estudado. Nós falamos, além da teologia, além da introdução da teologia sistemática, nós também falamos sobre a bibliologia. O que vem a ser a bibliologia? É a doutrina da palavra de Deus. É a doutrina onde é o estudo sistemático sobre as Escrituras. De onde vem a Bíblia, né? Como foi formado o cânon bíblico, que nós já estudamos também aqui. Falamos também sobre a inspiração da Bíblia, né? Sobre a inspiração, a iluminação dos textos bíblicos. Nós falamos isso também aqui. A teontologia, como eu já falei aqui, que é o estudo da doutrina de Deus. Deus Pai, Deus Trino, o Deus Criador. Essa é sobre a existência de Deus, a teontologia. Nós também estudamos nós falamos sobre a antropologia. Vocês devem se lembrar também que é a doutrina do homem, de onde o homem veio, de que forma o homem foi formado, como Deus criou o homem, qual o propósito de Deus ao criar o homem. Nós estudamos também sobre isso, sobre a antropologia, né? Ela vem do grego, essa palavra antropologia vem do grego, antropos, né? Quer dizer homem, e logia quer dizer estudo. Então, daí vem a palavra antropologia. Então, a antropologia é a doutrina do homem, de onde veio a questão do homem, a criação do homem, e até falamos também sobre a questão da corpo, que o homem tem corpo, alma e espírito. Vocês devem se lembrar dos nossos vídeos aí passados. Falamos sobre a tricotomia, a dicotomia. Lembra, a tricotomia é aquela doutrina que defende o quê?
que o homem tem corpo, alma e espírito. A dicotomia, que o homem só tem corpo e alma, que a alma, digamos assim, também abrange o espírito. Nós já falamos também sobre isso aqui. Falamos também sobre a doutrina do pecado, a armatiologia, né? A armatiologia, que é a doutrina do pecado. Que doutrina do pecado significa o quê? O pecado significa o quê? Errar o alvo. Falamos sobre a origem do pecado, de onde veio, de onde tudo começou. E isso tudo, queridos, está na nossa apostila com vários textos bíblicos. É importante que você leia, né, os textos lá para que você possa compreender e assim abrir mais o seu conhecimento, tá bom? Então isso tudo está lá na nossa apostila. Dentro da antropologia, nós falamos também sobre a natureza pecaminosa do homem, né? Citamos os textos bíblicos, né? Falamos sobre os textos bíblicos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Lembra que nós citamos Romanos 3:23? Então, está lá no nosso estudo lá. E também, né, antes do nosso recesso, nós falamos sobre a cristologia, que é a doutrina bíblica de Deus Filho, a pessoa e obra de Jesus. Jesus e a sua pré-existência, lá provado lá no Antigo Testamento, provado no Novo Testamento, o próprio livro de João, capítulo 1, versículo 1, que diz o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Falando que no princípio era a palavra, no princípio era a promessa. E aí, depois que Jesus veio e se concretizou aquela palavra, né? E dentro da cristologia, nós vamos encontrar o quê? A questão dos nomes de Jesus, que é o Logos, né? O verbo, né? Jesus como Filho de Deus, né? Jesus como Javé. E é interessante, quando falamos de cristologia, é importante a gente entender que Jesus era 100% homem e 100% Deus. A gente não pode esquecer disso, queridos, não é? Ele foi o verbo encarnado, se fez homem e habitou entre nós, sentiu fome, sentiu sede, precisou descansar, precisou dormir, precisou se alimentar, como qualquer um de nós, mas ele esteve aqui, mas ele não pecou. Ele não pecou em nenhum momento que aqui viveu. É importante a gente lembrar disso. Embora sendo homem, embora habitando entre nós aqui, ele não se contaminou com esse mundo, ele não pecou. Jesus, ele é 100% santo, assim como ele é 100% homem. Não se esqueça disso, tá bom? Não se esqueça disso. E lá na página 156, vem falando sobre isso lá na nossa apostila, né? Sobre a impecabilidade de Jesus, que ele era incapaz de pecar, falando também sobre a sua morte e a sua ressurreição. Ele morreu, mas ressuscitou. O túmulo está vazio. E foi assunto aos céus e um dia voltará, né? Um dia voltará. Então, nós não podemos esquecer disso. E vamos falar um pouquinho agora sobre a soteriologia, que é a doutrina bíblica da salvação. A doutrina bíblica da salvação. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, quando Jesus ele vai encontrar, né, vai na casa de Zaqueu, e ele fala o seguinte, lá em Lucas 19, versículo 10, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a salvação é o cerne da teologia sistemática. A salvação, a soteriologia, a doutrina da salvação, tudo isso que nós já aprendemos aqui, tudo isso que nós já falamos aqui, é a base da nossa fé, que é a doutrina da salvação. Tá bom? Então, a gente não pode esquecer disso. Então, fiquem atentos, nós vamos continuar esse vídeo para a gente falar
especificamente sobre a doutrina da salvação, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês.